No domingo passado eu falei um pouco sobre o caráter de Deus refletindo em nós. Então eu queria só rapidamente dizer que o caráter é algo que Deus transforma em nós. A personalidade, o temperamento, nós que temos que controlar. Nós falamos muito claro sobre isso domingo passado. Então o caráter Deus transforma, personalidade e temperamento você precisa dominar. Aonde está isso, pastor? Gálatas capítulo 5. Amém? A Bíblia diz que o Senhor nos deu um espírito de temperança, moderação, para que nós possamos o quê? Temperar, moderar, equilibrar, dominar. Amém? Então se você diz assim, pastor, eu sou explosivo, então é algo que você precisa dominar isso, pelo Espírito na sua vida. Porque se Deus nos deu o Espírito Santo, é para que nós possamos, pelo Espírito, ter uma vida de domínio, de controle. Amém? Então, o caráter é algo que Deus transforma. Por quê? Porque o caráter ele mexe na salvação. Nós temos que ter o caráter de Cristo. Porque o caráter de Cristo é santidade. O Senhor diz, sede santo. Sede santo. Ele diz, o meu caráter é santidade. Então vocês precisam andar nesse caráter. Nós precisamos andar no caráter de Deus. Então eu falei sobre isso um pouco também. E naquele mesmo domingo eu fui para casa e Deus começou a falar comigo sobre transformação. Uma lagarta, ela pode ser transformada em uma borboleta? Pode ou não? Agora uma borboleta pode ser transformada em uma lagarta? Por que não? Diga, porque tem princípios. Diga, por causa dos princípios. Sabe quem fez isso? Deus. Te faço uma pergunta. Quem é ímpio pode ser transformado num filho de Deus? Agora, você poderia voltar a ser ímpio? Não. Por que volta? O pastor disse, porque não foi gerado borboleta. Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu gostaria de falar algumas coisas nessa manhã. São coisas que você não vai ter aqui na Bíblia assim direto, como por exemplo, como é que você pode voltar a ser lagarta, tudo. Só que são coisas que eu gostaria que você pensasse. São princípios que Deus criou para nós andarmos nele. São coisas simples, que se a gente parar para analisar, nós vamos ver que muita coisa nós falamos e fazemos sem ter muita intenção. E outras nós falamos intencional. Nós temos intenção de falar e falamos, e muitas vezes não corrigimos o que nós falamos que não está certo. Então hoje eu gostaria de falar de um assunto, só que eu queria que ficasse claro para você, como é que nós vamos influenciar uma geração se nós não temos o caráter transformado? Deus chamou a igreja para ser transformadora, transformar vidas, transformar pessoas, através de Cristo, irmãos. Amém? Nós temos o privilégio que os anjos não têm, de pregar a palavra. Irmãos, eu não sei o que tem acontecido nesses últimos dias. Eu falo isso, mas, sabe, pastor Nilo, eu estou me sentindo melhor do que no começo. Sabe, talvez eu estou fazendo menos barulho, mas aqui dentro está... Sabe por quê, irmãos? Porque eu falei, Senhor, a Bíblia diz assim, que as misericórdias do Senhor... Irmãos, quando Ele diz que ela se renova pela manhã, Ele te dá algo novo, não é que a misericórdia ficou velha e Ele renovou. Ele te deu um tempo e uma chance, novamente, de você acertar aquilo que você estava errando ontem. Por isso que a misericórdia do Senhor, toda manhã, ela se renova sobre a tua vida, para que você possa entender que o que você fez ontem de errado, hoje você possa consertar o que você fez. Amém? E essa manhã é uma manhã que talvez algumas coisas na sua vida vai ter que ser consertada.
Você vai ter que entender que você vai precisar colocar algumas coisas no eixo. E glória a Deus por isso, porque Deus nos deu a oportunidade de termos esse novo dia, mais uma manhã, que a misericórdia do Senhor se renovou em nossas vidas, amém? Você pode dizer isso nessa manhã? A misericórdia de Deus se renovou em você nessa manhã? Você tem vida nessa manhã? Você respira nessa manhã? Então glória a Deus por isso, que a misericórdia se renovou em mim e em a sua vida, amém? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor, por isso. Segunda-feira eu não podia nem falar. Fiquei de cama, não fui nem trabalhar. Peguei um resfriado terrível. E quando a gente pega algum resfriado, alguma coisa, a gente começa, né? Clamar a Deus. Deus, me ajuda. Pai, o que é isso? Senhor, o que o Senhor faz? Ele vem e traz a misericórdia dele sobre nós. E nos levanta de novo. Não é, Rafael? É ou não é? É isso aí, irmãos. Aí a misericórdia do Senhor vem e nós somos renovados. Aí você fala, não, eu tomei uma dipirona. Irmão, eu não penso dessa forma. Eu não penso assim. Amém? Glória a Deus. Então o caráter de Deus é algo que nós temos que ter em nós, impregnado ali, dentro de nós. Nós temos que deixar Deus trocar o nosso caráter de homem velho e colocar o caráter dele em nós. E todos sabem que o caráter de uma criança é formado aproximadamente perto dos 7 anos. Até os 7 anos o caráter de uma criança é formado. Então a partir dali ela cresce com aquele caráter que foi formado nela. Só que Deus, ele é tão tremendo que quando nós conhecemos a Cristo, Ele também nos dá a oportunidade de tirar o caráter velho. E Ele nos dá um novo caráter, que é o caráter dele para nós, amém? Olha como Deus é bom, Ele muda o nosso caráter e ainda nos dá salvação. Sabe por que Deus nos dá o caráter dele? Porque se nós não tivermos o caráter de Cristo, nós seríamos corrompidos. Nós não andaríamos em santidade. Nós não poderíamos ter a salvação. Por quê? Aquele que roubava, aquele que matava, aquele que adulterava. Você entendeu ou não? Quem está entendendo, diga amém. Então o caráter tem que ser transformado, porque se ele não for transformado, você não é nova criatura. As coisas velhas, eis que algumas coisas Deus fez novo. Tudo novo, é ou não é? Então seu caráter também é um novo caráter? É, igreja. Você tem um novo caráter, o caráter de Cristo. Amém? Eu gostaria de falar então sobre somos escolhidos para influenciar e transformar gerações. Se agora nós temos o caráter de Cristo, então nós temos também essa incumbência, essa responsabilidade. Deus não te chamou para você ser uma pessoa qualquer. Todos que foram gerados de novo pelo Espírito e pela água, nasceu de novo, tem a responsabilidade e tem o poder que Deus nos deu para influenciar pessoas. É isso que a maioria do cristianismo ou dos evangélicos não entendem, que nós fomos levantados para influenciar pessoas. E se nós fomos levantados para influenciar pessoas, nós temos que entender que nós temos que ser exemplo. Em quê? Em tudo. Por quê? Porque nós fomos levantados para influenciar pessoas. Só que aí tem um problema. Você pode influenciar para o bem e para o mal. Cabe você a decidir. Quantas pessoas influenciam outros para o mal? Se nós temos o caráter de Cristo, fomos gerados de novo, então aí o Senhor nos dá o poder para influenciarmos para o bem. E por que não influenciamos? Ou porque não entendemos que somos influenciadores, ou porque não acreditamos que Deus nos deu um novo caráter e uma nova vida. Por isso tudo que formos fazer, nós temos que pensar antes. Não podemos agir por impulso. Por quê? Porque o nosso temperamento e a nossa personalidade tem que ser controlado pelo Espírito. Tem 2 amém.
Só que é a pura verdade. Se nós controlarmos o nosso temperamento, nossa personalidade e o caráter transformado, somos influenciadores e vamos transformar gerações. Sabe que eu vou dizer uma coisa para você? Talvez existem coisas que o pastor Disseu não vai ver, mas na eternidade vai ter um peso. Porque uma geração foi transformada por um homem, e esta transformação desta geração alcançou gerações. Amém? Isso que nós temos que entender. Jesus vai voltar, glória a Deus, vai ter o arrebatamento, amém. Só que nós temos uma responsabilidade, transformar gerações. Se formos para a glória e ficar aqui, pessoas que nós gostamos, entes queridos, as nossas coisas, não importa. Vai ficar, mas vai ter um legado, vai ficar um legado para trás. Esse legado tem que influenciar gerações. Billy Graham, morreu ou está vivo? Influenciou gerações? Influenciou gerações? Influenciou não, igreja? Vai se passar anos e anos e anos e vai se falar de Billy Graham. Por quê? Billy Graham, ele foi um influenciador de gerações. E você sabia que aqui nós temos pessoas que também podem influenciar gerações? Diga, eu fui levantado para influenciar gerações. Sabe aonde Deus te levantou? O primeiro lugar, primeiro ministério? A sua casa. A sua casa. A sua casa. Deus te levantou para você influenciar gerações na sua casa. A sua família. Graças a Deus, as minhas gerações futuras, eu acredito e creio que serão cristãos, filhos de Deus. Por quê? Porque eu conheci Jesus, minha esposa conheceu Jesus, os nossos filhos vão conhecer e vão ser criados no caminho do Senhor. Os nossos netos, bisnetos, tataranetos, e aí eu já não sei mais. Amém? Então, irmãos, nós fomos levantados para transformar gerações. E eu queria falar sobre duas situações nessa manhã. Faz parte de uma das aulas do Habitudes, que chama-se termômetro e termostato, ou termostato e termômetro. Talvez você que é mulher não tenha tanto conhecimento. O homem ele tem um pouquinho mais, por talvez ter um pouco mais de contato com isso. Agora, as mulheres sabem o que é um termômetro. Quem sabe o que é um termômetro aqui, levanta a mão. Você já usou bastante lá no teu filhinho. Às vezes está um pouquinho quente, você vai lá, pega o termômetro e mede o quê? A temperatura do corpo do seu filho ou da sua filha, é ou não é? Às vezes você está num ambiente como esse, se aqui tivesse ar-condicionado, chegaria alguém aqui e pegaria um termômetro, né? A laser, não é isso, Luciano? Pegaria um termômetro, colocaria em algum lugar aqui, ia medir a... Agora, o que é termostato? Termostato, na verdade, ele altera a temperatura, ou seja, ele indica ou controla a temperatura. Ele é o que controla e o termômetro é o que mede. Te faço uma pergunta, o termostato ele é um influenciador ou o termômetro é um influenciador? O termostato é um influenciador. Por quê? Ele tem o controle de influenciar o ambiente. Se você pegar um ar-condicionado e você aumentar ele, quando eu falo aumentar, aí fica a teu critério, aumentar para menos ou para mais. Porque quando eu falo aumentar para menos, você colocar mais frio. Quem que está aumentando isso? Pelo controle, é você. Mas o controle, ele vai direto aonde? Um termostato. O termostato é que vai direcionar se aumenta ou se levanta, baixa ou sobe a temperatura conforme você quer. E aí Deus nos levanta nesta geração para sermos o quê? Por que que muitos de vocês são termômetro? Vão pelo que o mundo está dizendo. O mundo está dizendo que vai acabar amanhã, corre todo mundo para o mercado, aí todo mundo corre para o mercado. Compra lá arroz, feijão, compra não sei o quê, papai faz o estoque.
Irmãos, eu estou sendo sincero, talvez você pode não gostar do que eu vou falar, algumas coisas nessa manhã, não tem problema, eu vou falar dentro da Bíblia. E eu quero sim que o Senhor nos confronte nessa manhã, porque nós temos que andar em fé pelo Espírito Santo. Chega de andar na carne, chega de ser direcionado pela mídia, chega de ser direcionado pela carne ou por as emoções. Muitas vezes nós apegamos aquilo que não é para nós. Então, o mundo está acabando, o governo está acabando, não sei o quê. Irmãos, nós temos que estar envolvidos com a mídia, amém? Amém? Você tem que saber o que está acontecendo no mundo. Só que cuidado, porque tem coisas que entram no teu coração que te corrompe. Traz medo. O medo é de Deus. A Bíblia diz em Timóteo o quê? Que não, o Senhor não nos deu o espírito do quê? Do medo, do temor, mas sim do quê? De amor, moderação, irmãos. Nós temos que ser moderados. Naquilo que não é para ser moderado, nós somos, que é no espírito. Isso nós queremos controlar, às vezes, muito bem. Num culto, numa adoração, calma aí, vai devagar. Agora, no resto, nós não temos controle. É ou não é? Então, nós temos que tomar cuidado. A mídia está dizendo, Jesus está voltando. Irmãos, o Senhor disse que ele só vai pegar de surpresa quem não entende, porque quem entende vai saber, vai entender. Ou você acha que não? Salmo 112, 7 diz o quê? Na verdade, que nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Não temerá maus o que, igreja? Rumores. O seu coração. Está o quê? Está o quê? Diga, firme. Firme. Lá. Confiando no quê? Na mídia. Nos políticos, no Temer, na Dilma, é isso, irmão? Confiando em quem? No Senhor. Amém? Você crê nisso? Então abra sua Bíblia aí comigo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Você vai falar assim, nossa pastor, você está demorando para ler Bíblia, né? Irmão, se você pegar no Espírito, você já está sendo muito mais que abençoado. Paulinho, a hora que estiver pronto aí, tranquilo, fique em paz. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Irmãos, eu sei que a Bíblia ela é muito rica, então talvez vai ter um versículo embaixo, 3 depois, que vai ser assim, de muita clareza. Mas eu quero me atentar a essa palavra que é sobre influenciar, amém? Então eu quero que você preste atenção. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É primeira de Pedro, eu falei segunda? Desculpa, irmãos, perdoa. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amém? Então aqui a Bíblia diz o seguinte: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este versículo fala exatamente sobre isso. Vou falar agora assim, do português para você entender mais fácil. Vós sois uma geração levantada para influenciar essa geração presente com as virtudes do meu espírito. Isso dizendo o Senhor para mim e para você nessa manhã. Agora, irmãos, nós só podemos dar aquilo que temos. Por que Jesus diz, de mim saiu virtude, quando tocaram nele? Porque ele tinha virtude para dar.
E se eu e você somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, nós também temos virtudes. As virtudes que o Espírito Santo nos deu, para que nós podemos também. Olha o que ele diz aqui, ó. Mas sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncie as virtudes. Então você só pode anunciar aquilo que você tem, e você tem virtude dentro de você. Virtudes são coisas boas, qualidades, coisas boas. Virtude é aquilo que é bom, aquilo que sai de você. E a Bíblia diz que o Senhor veio anunciar as boas novas. E nós também temos a responsabilidade de anunciar as boas novas. Então nós somos uma nação santa. Olha aqui, ele começa a falar sobre o caráter dele. Povo adquirido, nação santa. Olha, o meu caráter eu dou para vocês, ele está dizendo. O Senhor aqui, através do nosso amado irmão. O Senhor nos deu o caráter dele para que nós andemos nesse caráter. E só o caráter de Deus já é o suficiente para a gente mudar essa geração, gente. Então quando ele diz aqui, ó, vós sois uma geração eleita, sacerdócio real. Existe sacerdócio que não é real. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é uma qualquer luz, é uma maravilhosa luz, ou seja, é uma luz muito maior do que aquilo que eu e você imaginamos e pensamos. Por isso que quando nós vamos postar alguma coisa no Facebook, cuidado com as suas fotos. Pastor, é radicalismo. Não é, você é um influenciador de gerações. Cuidado da foto que você posta. Cuidado o que você comenta no Facebook. As pessoas estão de olho em você. Elas estão olhando a sua vida. Irmão, olha, se eu falar para você que eu nunca fiz, eu não vou estar talvez sendo verdadeiro, mas você nunca vai me ver entrando em debates no Facebook. Você não vai ver eu lá entrando em debates, em confusão. Eu posso dar a minha opinião, mas cuidado, irmãos, porque nós somos vistos pelo mundo, uma carta lida e vista pelo mundo. Olha aí, ó. Termômetro é esse que está do lado direito de vocês aqui, ó. Olhando aqui do lado direito, esse é um termômetro. O termostato é o que está do lado esquerdo, então você pode regular 10, 15, 20, 25, 30 graus. Então você tem o poder para regular. O Senhor quer que eu e você venhamos ser o termostato, esse do lado esquerdo. Esse termômetro do lado direito, irmãos, tem que ser o mundo, as pessoas do mundo, nós temos que influenciar elas. Não é o mundo nos influenciar. Amém? Eu vou falar algo aqui também, que o Espírito Santo colocou no meu espírito nessa manhã. E talvez essa mensagem vai rodar por aí, né? Porque está sendo gravada e talvez você pode não estar nessa situação, mas pessoas vão precisar ouvir isso. Sabe quando você vai casar e você vai fazer uma festa para a família? Sabe o que mais me deixa triste? É quando você faz uma festa para a família e fala, olha, eu vou comprar bebida, porque os meus familiares não conhecem a palavra. Eles ainda não são cristãos. Só que você está influenciando o teu casamento e as pessoas que estão presentes. Talvez você não está nisso, irmão. É isso que eu estou acabando de dizer. E se você for casar, eu quero te dar um conselho. Honra a Deus, irmãos. Honra primeiramente a Deus. Deus manda honrar os homens. Mas primeiro, se você não pode honrar os homens se você desonrar a Deus. Você não pode quebrar um princípio para fazer outro. Honra primeiramente ao Senhor. Então, esses dias, né, uma pessoa me convidou para o casamento dela e falou, olha, vai ter bebida e tal. Eu falei, irmão, então me perdoa, eu nem vou. Sabe por quê? Irmãos, como é que eu, cristão, não estou falando eu, não, eu poderia ir que não ia mudar nada ali. Mas como é que uma pessoa que vai casar, que é crente, faz uma festa para agradar os convidados? Aí tem todo esse processo, né? O pastor está falando sobre julgo desigual. Quem casa também com quem não é cristão, talvez não virou borboleta. É muito sério, irmãos.
E aí, sabe qual é o maior perigo para você que está ouvindo essa palavra, ou você está assistindo esse DVD aí? Sabe qual é o maior problema? É que talvez no seu casamento você vai sofrer muito, porque você está indo contra um princípio da palavra. E sabe o que vai acontecer? Você vai ter que suportar ele até morrer. Então as nossas decisões, elas vão influenciar gerações, irmãos. Aí a pessoa casa com quem não é ímpio, aí o filho quer ir tomar uma cervejinha, mas aí a mãe ou o pai que é crente não quer porque não pode. Olha a briga, a confusão que é. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando eu me casei com a Shirley Jane, a minha amada esposa, 16 anos de casado, 22 anos junto, ô glória. Você vai me aturar o resto da vida, filho. Quando eu me casei com ela, eu tinha a possibilidade de pôr uma cervejinha no meu casamento. Afinal, eu era recém-convertido. Eu não tinha nem um ano, ou não, 1 ano e 3 meses, né? 1 ano de conversão. O pastor está falando, só um dia já basta. Resumindo, quando eu conheci o Senhor, eu me lancei em Deus. Eu fui, irmãos... Eu trouxe isso de lá de fora. Ou eu sou, ou eu sou. Ou eu vou, ou eu vou. Ou eu faço, ou eu faço. Então eu falei, bom, eu era doido, agora eu sou doido, mas de outro lado. A partir de hoje, acabou. Fui, convidei os meus parentes, a família inteirinha. Pensa num pé de cana que era essa família todinha. E eu falei, no meu casamento, não compro e não entra. Se vocês nos amam, foi ou não foi, amor? Se vocês nos amam, vocês vão por mim e por ela. Lotou de gente. Eu via um ou outro saindo lá para fora. Não tem problema, irmão. Só que hoje, uma boa parte da minha família, sabe o que eles são? Servos de Deus. Cristãos. Eu tenho que ser um termostato, um influenciador de gerações. É isso. Mas as pessoas não vão... Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Você acredita que uma pessoa que não tem Jesus não é feliz? Você crê? Dá um amém bem forte. Ixi. Você crê que uma pessoa que não tem Jesus, ela não é feliz? Você acha que uma pessoa que não tem Jesus é feliz? Uma pessoa que não tem Cristo, você acredita que ela é feliz? Ela não é feliz, não é? Dá um glória a Deus quem acredita que ela não é feliz. Aí eu te faço uma pergunta, você tem que usar dessa infelicidade dela ou não? Tem. Como? Influenciando ela. Como? Sendo diferente para ela. Naquele momento ela vai falar, poxa, não tem nenhuma cervejinha para me tomar, mas só que quando o calo apertar, ela vai lembrar de você, sabe por quê? Porque você tem virtude para dar. Você tem o que dar para as pessoas. As pessoas vão saber da sua seriedade. Quantas pessoas, eu não estou falando isso aqui para dizer que eu sou alguma coisa, mas quantas vezes pessoas me ligam que eu nem conheço para se desabafar, abrir o coração, pedir oração e conselho. Sabe por quê? Porque talvez ela me vê como um exemplo, como uma pessoa que tem virtude, alguém que foi transformado. E assim que você tem que ser, assim que você tem que andar, assim que você tem que viver. Amém? Parentes seus têm que olhar em você e ver algo diferente. Tem que ver em você Cristo. Cristo, a esperança da glória sobre a tua vida. Amém, igreja? Então nós somos uma geração santa, um povo adquirido, para anunciar o caráter de Deus, a virtude de Deus. Mas para isso nós temos que andar nisso. Não estou dizendo que daqui para o resto da vida você nunca mais vai dar nenhum tropecinho. Só que você tropeça todo dia, cai todo dia, se machuca todo dia. Não, irmãos. É como o pastor Rui fala, o pecado ele tem que ser um acidente na minha, na tua vida, não uma prática. Às vezes você pode ter falado alguma coisa que chateou alguém, alguma atitude sua, mas vai lá, corrige, procura corrigir. Ainda que aconteceu, isso não significa que nunca você vai falar nada, que não vai machucar as pessoas, mas que você possa ter uma vida dominada pelo Espírito. Eu não consigo entender pessoas que brigam dentro da igreja, que discutem.
em estacionamento. Eu não consigo entender isso, irmãos. A igreja está perdendo tempo com o diabo. Nós temos o poder de regular essa temperatura. O culto hoje à noite pode ser fervoroso. Se quem estiver ministrando for fervoroso, quem estiver pregando, quem estiver sentado, se todo mundo for fervoroso, se todo mundo dá glória a Deus, aleluia, adorar a Deus, dar a Deus o louvor. Ontem nós fizemos um culto aqui, eu falei para todo mundo, nós vamos dançar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque nós temos que aprender a festejar, mesmo triste. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Ou se só festeja quando está tudo bem. Isso não é fé, gente. Isso não é fé. Isso não é fé. Isso é sentimentalismo. Isso sim é sentimentalismo. Agora, você se alegrar mesmo quando você está triste, dançar mesmo quando você está triste, isso é fé, irmãos. Isso é fé. É você se alegrar diante de uma dificuldade. Você dançar diante de uma dificuldade. É você dizer através da sua dança: eu creio no Senhor, eu creio no Senhor, eu creio no Senhor na minha vida. Eu não sei, eu não conheço a irmã, mas ela falou, teve um culto aqui que no final eu falei, nós vamos celebrar o Senhor. E eu creio que Deus vai curar pessoas no meio da dança aqui. Quem estava aqui nesse dia? A irmã domingo passado me chamou e falou, pastor, eu sou uma testemunha daquele dia. Eu estava com um problema sério na coluna, já faz anos que eu estou tomando remédio. E naquele dia, eu dançando ao Senhor, o Senhor me curou e eu hoje faço o que eu não podia fazer. Será que a tua alma não está ferida porque você não se alegra mais, você não dança mais na presença de Deus? Eu tenho saudade disso, pastor. Às vezes eu pego umas fitas antigas do senhor, eu fico só olhando o senhor ali da foto, e daí para lá, e vem para lá. Gente, que coisa deliciosa. Eu não estou dizendo só ele não, irmãos, eu estou falando todos nós aqui. O louvor tem dia que se mata aqui em cima para fazer vocês. Que isso, irmão? E ninguém sai do chão. Ah, tem que ser espontâneo. Não, irmão, tem hora que tem que ser na marretada mesmo, porque parece que tem hora que não vai. Tem gente que não entende. Aí a gente fala, irmãos, vamos celebrar o Senhor? Pastor, nós estamos celebrando por quê? Eu falei, não sei, filho, eu só estou celebrando porque Deus vive. Só porque Deus vive já é motivo de você celebrar. Você pode estar doente, você pode estar com problema na sua casa, você pode estar com problema com dinheiro. Só pelo que Deus vive, Ele fez na minha vida, eu vou celebrar, acabou. É isso aí, irmãos. Nós temos que celebrar a Ele é digno. Você já viu aquelas pessoas que chegam perto de você e você fala, essa pessoa, ela contagia todo mundo. Ela é uma influenciadora, é um termostato. Pastor, todo mundo é termostato? É. Vou te provar isso. Não existe ninguém nessa face da terra que não influencia pelo menos uma única pessoa. Você foi termostato, nem que foi um dia. Você foi um influenciador, nem que foi um dia. Você tem esse poder. Pela palavra de Deus. Amém? Eu quero que você abra em Gênesis capítulo 12. Então, cuidado com as fotos que você tira lá no Face. Homens, tira foto sem camisa, pelo amor de Deus. Irmãos, você é um influenciador de gerações. Eu já falei aqui, existem coisas que não é pecado, mas eu não faço porque eu sou exemplo para algumas pessoas que elas não conseguem entender. Teve uma vez, há muito tempo atrás, acho que há anos atrás. Eu tinha ganhado uma camisa de um time e ela era toda branca e só tinha só um símbolo pequenininho aqui. E aí eu fui num posto de gasolina e eu fui falar de Jesus, que eu falo de Jesus em todo lugar. Rapaz olhou para mim e falou, mas você é cristão? Eu falei, sou. Ele falou, e essa camisa do Corinthians aí? Irmão, o Espírito Santo falou assim para mim, vigia. Joguei fora. Eu não uso, irmão. Eu não uso. Sabe por quê?
Porque eu sou um influenciador de gerações. Pastor, irmãos, por favor, pegue para você aquilo que sirva para você. O que não serve para você, amém. Eu vou falar coisa que o Espírito Santo está nos levando a falar coisa aqui que talvez não vai servir para você. Você já é casado, você não vai ter um casamento de novo, você não vai casar, você não vai fazer festa, não. Então não serve para você, você já casou. Mas alguém talvez vai precisar ouvir isso. Honrar o Senhor. Honrar o Senhor, nós somos influenciadores de gerações. Então nossas atitudes, pessoas que brigam no trânsito, passam um ímpio, olha e fala, cara, aquele cara não é o pastor da igreja? Isso vai repercutir lá na casa dele. Ele vai chegar lá e falar, ó, pastor daquela igreja ali, você precisa ver a confusão que ele arrumou ali embaixo, ali, ó. Aquela igreja eu não vou, sabe por quê? Aquele cara não é crente não. Pronto, irmão, você influenciou uma geração ou pessoas para o mal, para o que não é bom. Você está entendendo ou não? Gênesis capítulo 12, né? É isso? Versículo 1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em quem? Em ti, em quem? Em Abraão, serão benditas todas as famílias da? E foi ou não foi? Foi ou não foi? Abraão foi um influenciador de gerações. Até hoje, ele é. Agora eu te faço uma pergunta, ele está vivo fisicamente? Influencia gerações? Por quê? Porque Deus levantou ele como um influenciador de gerações. Ele é um termostato. Uma pessoa que influenciou e influencia até hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você. Assim como o pastor disse, o apóstolo disse aqui hoje, ele é um influenciador de gerações. Você também pode ser e eu também podemos ser, amém? Amém? Amém ou ai de mim? Amém, irmãos. Nós podemos ser, não, nós temos que ser. Nós temos que ser influenciador de gerações. Nós vamos ver aqui homens que influenciou e influencia até hoje gerações. Sabe qual foi o homem que mais influenciou? O próprio Jesus Cristo. Foi ou não foi? Ele tinha 12 discípulos e esses 12 discípulos, irmãos, sacudiu o mundo. Você quer o maior exemplo e testemunho do que o próprio Cristo para nós? Por isso, se você quer se inspirar em pessoas que estão vivas, procura pessoas que têm bom exemplo, que têm um bom caráter. Se inspire em pessoas que são cristãs. Eu sei que tem muita gente que é ímpio, que tem coisa boa, mas não se inspira neles. Pegue algumas coisas dele. Inspiração, se inspira em homens de Deus, que pregam a verdade, que pregam a palavra. A Bíblia diz, né, que nós temos que ter pessoas como testemunho de vida. Pegam pessoas que vão te edificar. Cuidado. Porque você pode estar sendo influenciado por pessoas que não têm nada de bom para te dar. Amém? Você vê hoje, meu Deus do céu, esse negócio de política hoje está terrível. É uma briga. Se você falar assim, sou contra o PT, você já pode correr, filho. Pode correr que se tiver uns 10 ali, corre atrás de você. Por quê? Virou uma guerra, virou um... Sabe, política não é mais aquilo que você pode sentar e conversar. Virou agora tipo, como se fosse duas torcidas. Então, sabe, cuidado, vamos tomar cuidado. Você pode dar sua opinião? Claro que pode, você é livre. Mas, sabe, tem hora que nem vale a pena você falar nada. Fica quieto. Deixa as coisas acontecerem, irmãos. Vamos orar. Eu acredito que Deus trabalha com o exército dos céus e os moradores da terra. Se Deus tiver que movimentar esse povo tudo aí para mudar a economia do país, que Deus movimente, eu creio dessa forma. Irmãos, ontem eu falava uma coisa, eu gostaria que você aprendesse nessa manhã. Eu ouvi uma frase tremenda, e eu carrego comigo.
aonde os teus olhos chegar. Você entendeu ou não? Aonde os teus olhos chegarem. O que significa isso? A tua visão, ela tem que ter a visão de Cristo. E se você conseguir ver lá na frente, os seus pés vão alcançar, ou seja, vai ser realizado aquilo que os teus olhos veem. Então, vamos tomar cuidado. Irmãos, vamos orar para que Deus levante pessoas. Eu vou ser sincero com você. Eu conheço um homem na Bíblia chamado José. Ele influenciou um governo. Ele foi um influenciador de gerações. A família dele foi abençoada. O povo foi abençoado porque um homem inteligente, cheio do Espírito Santo, foi levantado para governar. Estou dizendo para você, a partir de hoje, então, você é político? Não, irmãos, mas vamos orar por eles, para que Deus possa levantar. Eu acredito que Deus levanta da onde não existe, para colocar lá pessoas para governar o país, sim, temente a Deus. Mas eu não confio em ninguém, então confia no Senhor, pelo menos. Se você não confia em ninguém, confia no Senhor, então, pelo menos. É ou não é? É, né? Então aqui, ele diz: e ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu acredito que através da minha vida, a minha família pode ser abençoada, apóstolo. A minha família conheceu a Cristo através da minha vida. Quantas pessoas podem ser abençoadas por causa de você? Quantas pessoas, irmã Rose e irmão Getúlio, que foram abençoados pela vida de vocês? Quantas pessoas? Quantas pessoas foram abençoadas por causa da tua vida, por causa da minha vida? Glória a Deus por isso, irmãos. Nós fomos levantados para abençoar esta geração, seja com uma palavra, seja com um alimento, que não importa, irmão, nós fomos levantados para influenciar gerações. Eu creio desta forma. Aonde o Senhor me plantar, aonde Ele me colocar, eu vou ser um influenciador. Nós estamos fazendo culto aqui nessa praça. Como é que chama? Centro Cultural. Nós estamos fazendo aqui um culto toda sexta-feira, das 11 da noite à 1 da manhã. Sexta-feira agora acho que tinha o quê? Quantas pessoas ali? Umas 50? Umas 40, 50 jovens e pessoas com a gente ali. Irmão, pensa, devia ter umas 1000 pessoas ali, umas 800, sei lá, 600. Tudo ali bebendo, usando droga. E a gente lá no meio. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Irmão, nós estávamos lá. Quando deu 00:30, como não tinha quase mais ninguém. E os que estavam tudo sentados, chorando, com um copo de bebida na mão. Tudo chorando. Chegamos lá, tinha um pessoal com uma caixa de som, tocando e dançando axé, e a gente entrou lá no meio, pastorzão. Vamos lá, levantamos um trono de adoração a Deus lá. É perigoso. Se eu morrer, vou para o céu, amém? Glória a Deus, e é essa certeza que você tem que ter também. Parar com esse negócio, a igreja parece se amedrontou, agora tem medo de tudo. Tem medo de ser preso. Tem gente que tem medo de ser preso aqui. Não, tomar cuidado aí, senão a polícia... Pode aprender, irmão. A hora de começar a aprender, a hora de começar a morrer cristão em São Paulo, no Brasil, aí você vai ver o Espírito Santo movendo na igreja, sabe por quê? Aí o povo começa, aí nós começamos a buscar o Espírito Santo, a Deus, a manifestação, por quê? Precisamos. Então nós estamos lá, no meio. Vamos fazer lá. Lá, Deus nos deu a ordem lá. A gente levantar um trono de adoração a Deus lá. Deus vai te levantar em outro lugar. Mas nós somos influenciadores. Amém? Aí você ora por um, ora por outro. É um que vem e fala, eu sou desviado. O outro, a minha mãe é crente. Eu sou da macumba, mas eu gosto desses negócios de louvor. Irmão, tudo que você imaginar aparece. Agora, uma coisa me chamou a atenção. 2 jovens chegou lá, eles não tinham bebido, não tinham usado droga, nada. E aí eles encostaram do meu lado. Que igreja é de vocês? Falei, cara, na verdade aqui nós somos tudo aqui misturado, Assembleia, Batista, nós somos aqui da Igreja de Cristo. Que legal, cara.
Eu saí da minha casa hoje e falei com Deus. Deus existe? Eu falei, existe. Ele falou, como é que Deus existe? Eu falei, você está olhando para uma prova viva que Deus existe. Ele falou, cara, eu falei com Deus hoje e falei assim, Deus, eu estou saindo da minha casa e não tenho rumo. Fala comigo. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, estou abandonado. Eu não sei nem se vale a pena eu viver. Só que eu cheguei aqui hoje e Deus falou comigo. Eu ia fumar maconha, eu ia beber hoje, mas eu perdi o desejo, cara. Sabe por quê? Sei, cara, eu estou com uma coisa dentro de mim. Eu falei, eu sei o que é isso. Irmãos, nós temos o poder de influenciar o mundo espiritual, nós temos poder para tirar pessoas das trevas e transportar para o reino do Filho do seu amor. Eu acredito que nós, o Parque América, Deus tem uma promessa para esse lugar, e nós temos que tomar posse de que Deus tem uma promessa para nós, e nós não podemos deixar isso passar. Nós fomos plantados na esquina da Jequirituba com a Ianine por um propósito de Deus lá atrás, há anos, milhares de anos. Deus tem esse propósito de colocar a gente aqui, nesta esquina, para influenciar o Jardim Progresso, o Castro Alves, o Parque América, o Parque São Paulo. Ou seja, nós temos esse poder nas nossas mãos. Amém? Eu não sei quanto tempo nós vamos ficar lá, mas nós vamos ficar lá um tempo. Se amanhã o Senhor falar, sai de lá, vai para outro lugar, nós somos influenciadores de gerações. Eu acredito, pastor Francisco, que aonde Deus nos plantar, ali vai dar fruto, irmãos, porque é o Senhor na nossa vida, é o Senhor na nossa vida. Agora, como é que nós vamos dar fruto se nós mesmos não acreditamos em nós mesmos? Se nós não conseguimos ver coisas boas em nós mesmos? Como é que uma minhoca de Jacó vai dar fruto? Como é que uma pessoa que acha que não tem valor vai dar fruto? Quantas pessoas estão dentro da igreja e não conseguem entender o valor que tem de si próprio? Irmão, se você não tem oportunidade para ficar na portaria, para lavar ou para fazer alguma coisa aqui, vai para a rua, prega a palavra, a tempo, fora de tempo. Deixa Deus te usar como boca dele, deixa sair virtude de você. Você tem o caráter de Cristo, você tem a vida de Cristo, você tem o Espírito Santo em você. Deus te levantou para esse propósito. Eu vou falar uma coisa para você, olha, ter carro, ter coisas boas é bom, é gostoso, mas nada mais prazeroso de você estar no centro da vontade de Deus, em fazer a vontade de Deus, em cumprir o propósito de Deus, em andar segundo a palavra de Deus. Não tem nada melhor do que você ser guiado pelo Espírito, e na hora que você chegar em algum lugar, você vê que as coisas são transformadas, pessoas são tocadas, e você olhar e falar, Deus, obrigado, por quê? Porque eu não mereci, o Senhor tem me dado graça, para poder pregar o teu evangelho, falar da tua palavra. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Ai, pastor, mas a minha filha, 17 anos, vou deixar ela lá. Se ela morrer, você vai culpar o pastor? Ou você vai dar glória a Deus que ela foi para o céu? Você vai culpar o pastor, irmão, porque você não entende o propósito de Deus. Você vem aqui e fala para o pastor, apresenta minha filha ao Senhor. Só que o teu filho, se ele for para os Estados Unidos para passar lá 2 semanas, você morre. Mas não apresentou ao Senhor? Não deu para o Senhor? Deu ou não deu? Se ele partir fazendo o que é bom, pregando o evangelho, você vai ter saudade, eu também, irmãos, mas e se ele for para a glória? É um presente ou não é? Nós não entendemos. Pastor, você fala isso porque você não tem filho. Irmãos, eu tenho que acreditar na Bíblia, na palavra. Tendo filho ou não, eu tenho que pregar o que eu creio. Aí a gente fica com medo, sabe? Medo disso, medo daquilo. Não, porque, irmãos, nós estamos lá. E eu vou te falar uma coisa. Se eu tomar um tiro lá e morrer, fique sabendo que eu morri feliz, pregando o evangelho e a palavra. Sabe por quê? Porque eu merecia o inferno. E Deus me deu a vida e a chance de hoje estar aqui pregando para você nessa manhã.
Irmão, o que eu vou fazer? Deus me chamou para isso, Deus te chamou para esse propósito. Cuidamos tanto, temos tanto medo das coisas, esquecemos que Deus é o nosso protetor. Irmãos, quem pode encolher a mão do Senhor? Um acidente aconteceu, morreu. Se não tivesse ido, não, irmãos. Aconteceu. Pessoas que amamos, que estão na presença de Deus. Nós temos um caso aqui. Toda vez que eu passo na Ponte Nova, eu lembro do nosso amado irmão Silas. Mas ele partiu com Cristo. Ele partiu com Cristo. Eu sei que é triste, a saudade fica. Mas, irmãos, olha, eu estou falando do fundo do meu coração. Eu preferia 1000 vezes ter um filho que partisse com 16 anos e fosse para a glória, do que ele morrer com 40 e ir para o inferno. E eu saber que nunca mais ele teria a chance de poder ir para a eternidade com Cristo. Eu sei que a qualquer hora Deus pode recolher a minha mãe e o meu pai, pessoas que eu amo. Só que, irmãos, às vezes eu estou ali dobrado o joelho orando pela vida dos meus pais. Eu me alegro porque eu falo, Deus, obrigado, porque hoje, se a minha mãe partir, Senhor, um dia nós vamos morar na eternidade junto. Obrigado, porque o Senhor é bom. Eu sei que é difícil às vezes você entender isso, mas isso é a palavra, isso é o evangelho, isso é o reino de Deus. Amém? Nós somos influenciadores. Eu quero que você abra em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, eu quero ler o versículo 13. Mateus 5,13. Todos acharam? Diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado por quem, igreja? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante de quem, igreja? Dos homens, para que vejam as vossas boas obras e façam o quê? E glorifiquem quem? O Pai que está onde? Nos céus. O que eu quero dizer com isso? Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Em outras palavras, nós somos influenciadores de gerações. Nós somos o termostato, nós é que vamos dar sal para essa terra, nós que vamos dar o tempero para essa terra. Vamos lá, uma outra tradução do Ricardo, é assim, ó: nós que vamos temperar a vida das pessoas. Não tem graça, Deus nos levantou para anunciar para elas que há esperança, que há uma alegria, que há esperança, que há alegria, que há vida, através de quem? Da luz de Cristo que brilha em mim e em você. Você sabia que o açúcar, nosso corpo não precisa de nada? Se você parar de comer açúcar hoje, você não vai morrer, você vai viver melhor ainda. É tão gostoso, né? Um docinho. Mas nós não precisamos. Agora, o sal, comprovado pela medicina e pela ciência, que nós não podemos viver sem o sal no corpo.
Agora, a Bíblia diz que tudo que é em excesso faz o sal também. Ele tem que ser dosado. Então, o André, a Dani faz aquela lasanha maravilhosa de batata, sem sal. Aí, sem querer, ela esqueceu do sal. Você come. Aí ela faz a segunda vez, não põe sal. Você come. A terceira vez, você já não quer mais. Não, meu, obrigado, estou cheio. Obrigado, querido. Não tem sabor, não tem tempero. O que o Senhor está dizendo para mim e para você? Que o mundo, ele precisa ser temperado, salgado, por mim e por você. A luz de Cristo. A gente fala, não vou ali não, porque ali tem muitas trevas. Ali não tem muitas trevas. Ali tem ausência de luz. Não existe trevas demais, irmão. Porque a luz de Cristo alumia, como diz a Bíblia, clareia, traz claridade, esclarecimento para todo o que está em trevas. Então, se Deus nos levantou, pastor Nilo, para salgar a vida das pessoas, sabe quem que tem o poder de temperar a comida? Eu e você. Então, quando você chegar num ambiente, você, eu, nós temos o poder de influenciar o ambiente. Vocês estão entendendo ou não? Você chega na faculdade, até você tem que ser dosado. Porque se salgar demais, o povo não come. Faz mal para a saúde. Então cuidado, seja moderado. A Bíblia diz que Deus nos deu o espírito de moderação. Fala no tempo certo. Às vezes você vai fazer uma visita, você chega lá, a pessoa tem ídolos. Cuidado, tenha a sabedoria do Espírito. Conheço um monte de gente que não pode evangelizar, tem que ficar aqui na igreja, sentado, aprendendo. Por quê? Gente velha de igreja, irmão, porque estraga. A pessoa não está com o coração aberto, ninguém perguntou nada para você, você já vai lá e arranca isso aqui que é demônio, 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 você nunca mais entra. Irmão, está assim de cristão. Agora, o dia que ela te der liberdade, pastor, o senhor estava falando para mim esses dias que ele ficou anos, na casa de uma pessoa, não foi, pastor? Anos na casa de uma pessoa e ele não tocava nesse assunto. Um dia a pessoa falou, pastor, o que o senhor acha disso? Ele falou, você está perguntando, posso falar a verdade? Pode. Então receba. Ela foi liberta. Por quê? Porque abriu o coração. Ela abriu a porta para você entrar. Aí, irmãos, acabou. Veio a luz. Quanto tempo Deus te colocou num lugar para você ficar ali, tendo sabedoria e amor? Às vezes 1 ano, às vezes 2 anos, às vezes mais. Agora o problema é que nós queremos fazer justiça com as nossas mãos. Não, isso aqui é tudo demônio. Ela nem sabe o que é aquilo direito, mas às vezes ela tem porque a avó dela ensinou ela, a mãe dela ensinou ela, o primo dela ensinou ela. Minha sogra chegava lá e falava, dona Dalvina, isso aí está aí ainda. Ela, mas eu não ligo não. Então pega e... Não, deixa aí. Então liga. Só que hoje, ela jogou tudo fora. Ela pegou e falou, ó, isso aqui é barro. Isso aqui é barro. Irmãos, eu sou cristão há 17 anos. A minha sogra está fazendo curso de batismo agora, depois de 17 anos. Irmãos, não importa, pode durar 10, 15, 20 anos. A minha família é do Senhor, acabou. A sua família é do Senhor, acabou. Essa é a promessa do Senhor. Pastor, mas está demorando, está nada. Quanto tempo você ficou aí no mundão, perdido, sendo usado pelo diabo? Eu fiquei, foi 20 anos e uns quebrados. Então, 25 anos, Deus olhava e falava, hoje dá vontade de dar uma marretada. Tum. Mas vou fazer uma obra na tua vida. Fez ou não fez? Agora nós não temos paciência com uma família 1 ano, 6 meses, 5 meses, 7.
Não quero saber não, isso aí não quer saber de Deus não, isso é um traste. Espera aí, porque aí tem que sair lá, senão fica um vazio na ministração. Não, vamos lá. Eu vim para Cristo há 53 anos, né? E aí, um dia eu estava pregando no Castro Alves, logo após a minha conversão, e o casal era muito católico, cheio das tradições, e entrou aquele pessoal que traz a santa da novena, né? E eu desmontei, porque eu lembrei de tudo que eu era, né? E aí, eu me recompus e continuei o que eu tinha no coração para pregar. Mas quando eu cheguei em casa de madrugada, o Senhor falou para mim, prega a palavra, porque você era um coco. Um coco, ele só germina, muitas vezes com calor, para despertar, para brotar. Então, por que você está se preocupando com isso? Né? Então, para mim, foi muito importante essa palavra do Espírito para mim. E assim temos nas nossas casas, muitos assim, mas nós temos que ter a paciência, né? Paciência e moderação para guardar. Amém? Amém? Vocês entenderam ou não? Então, nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Pastor Disseu, ia falar alguma coisa, pastor? Filipenses 2,15. Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Quer mais? Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Vocês entenderam ou não? O Senhor nos colocou numa geração o quê? Corrompida e o que mais? Para sermos o quê? Astro, irmão. Não é nem luzinha, não. Sabe essa bivolt que tem agora, essa pequenininha? Não, irmão, astro. Para iluminar. Numa geração corrompida e perversa. Agora, como é que nós vamos ser astros se nós não temos o caráter de Deus, se nós não temos a santidade de Deus, se nós não dominamos a nossa personalidade, nosso temperamento? Como? Vocês entendem nessa manhã? Deus tem mais para mim e para você? Tem. E muito. E muito. Eu acredito, pelos olhos da fé, nós já chegamos a ter 3 cultos aqui pela quantidade de pessoas. Eu creio que Deus pode fazer com que a gente receba um despertar do Senhor e este lugar se torne um lugar pequeno, perto daquilo que Deus tem, pelaquilo que Deus tem prometido para as nossas vidas. Se só os nossos familiares se renderam aos pés do Senhor, esse lugar aqui não cabe. É ou não é? Fica imaginando toda a sua família. Tem uns aqui que vai falar, pastor, só da minha tem 38. Só de irmão eu tenho 19, 15, 14. É ou não é? É. Então, irmãos, o que eu quero deixar claro para você nessa manhã é que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo adquirido, para que nós possamos anunciar, Cláudio, as virtudes de Cristo. Então, irmãos, cuidado, você é exemplo nesta geração. Nós somos levantados para esta geração corrompida e perversa. Então não fica dando desculpa, não, porque o mundo está perdido. Mas Deus te colocou nesse mundo para quê? Segundo aos Coríntios 13:5, ele fala: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Eu acredito que essas questões trabalham no exame e na prova.
você examina alguma coisa, mas depois você tem que provar aquilo. Então, acredito que tudo que você fala, ou outro pastor fala, ou outro irmão fala, a gente tem que examinar a nossa vida e provar se a gente vive aquilo. Então, acredito que tudo se trabalha, porque depois ele fala assim, ou não sabeis. É na mente o negócio. Eu penso assim. Então, quando ele fala, provai, você tem que provar se realmente você hoje está firme, está em pé. Examine a tua vida. Como eu estou te falando, de repente, será que você não foi uma pessoa que estragou aquilo que Deus estava fazendo na casa de alguém, numa família tua? Que você falou coisas que não agradou, que chateou. Tem como reverter? Tem, irmãos. Vai lá. Deixa o orgulho de lado. Sabe qual é o maior demônio que hoje tem? É o orgulho do povo cristão, irmão. Isso é terrível. Isso é terrível. Ah, eu sou cristão, mas eu não errei com o meu familiar. Eu não errei com aquele irmão. Errou, irmão, vai lá. Você sabe que você errou. Porque você tem o Espírito Santo e Ele fala com você. Ele diz para você, olha, você errou. Vai lá, conserta, seja um influenciador de geração. Eu confesso para você que eu fico triste às vezes em ter que pedir perdão para alguém. Mas eu fico triste comigo, porque, poxa, eu falo, errei de novo. Não podia ter falado aquilo. Aí eu vou lá consertar. Por quê? Porque eu tenho que imaginar que eu tenho Cristo dentro de mim. Amém? Eu estou terminando já, faltam 10 minutos. Eu queria ler mais um versículo, mas eu queria fazer algo com vocês aqui. Só para vocês entenderem. Eu vou falar, eu gostaria que vocês repetissem comigo, amém? Deixa eu fazer uma pergunta. Filho de peixe é o quê? Diga, peixinho. Filho de cachorro? Filho de gato? Filho de papagaio? Filho de Deus. Está vendo como vocês... Irmãos, nós representamos Cristo nessa terra. Nós representamos Cristo nessa terra. Sabe qual é o problema? Filho de gato é gatinho, de cachorro é cachorrinho, mas filho de Deus de vez em quando é atribulado. Não, irmão. Filho de Deus é representante do Rei da Glória nessa terra. Amém? Amém ou não? Amém. Filho de Deus é representante de Deus sobre essa terra. Então, cuidado da maneira que você fala com os irmãos. Estacionamento, quando você vai estacionar, cuidado. Cuidado com as preferências. Eu falei isso no último culto. Você toma decisões por preferência ou por princípios? Ah, eu quero abençoar o pastor Francisco, porque eu gosto do pastor Francisco. Mas não é o pastor Francisco que Deus quer que você ponha ele para fazer aquilo. É o Nilo. Ah, não, mas eu gosto do pastor Francisco. Então, as nossas decisões hoje, muitas vezes, são tomadas por preferências, não por princípios e por caráter. Sabe por que Deus não te avalia pelo exterior, primeiramente? Porque, primeiramente, se você não for mudado por dentro, você não é mudado por fora. Nós nos enganamos muito quando nós vamos decidir algumas coisas, porque nós não decidimos pelo Espírito, mas pelas nossas vontades e prioridades, aparência, por vontade própria. Eu vejo o pastor Nilo aqui, só que eu não conheço o pastor Nilo. Aí eu quero, não, porque o pastor Nilo é bacana. Ah, não, mas o pastor Nilo, ele tem hora que ele pisa na bola. Não, mas eu gosto dele. Não, irmãos, cuidado. Principalmente quem exerce cargo de liderança em empresas. Cuidado. Porque você pode estar colocando o seu nome em risco, tua profissão em risco. Porque às vezes você não gosta muito do Adão, porque o Adão é calado, mas o Adão tem um caráter. E aí? Como é que faz? Pastor Francisco às vezes é um homem íntegro. E aí? Ah, não, mas... Já pensou? O pastor Francisco lá no meio de um monte de jovem. Irmão, às vezes Deus quer ele. Então vamos colocar, irmão, vem cá. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós podemos influenciar uma geração. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não tenho nada a ver com isso não, apóstolo. Pode puxar minha orelha depois, que eu sou aberto, amém? Mas, às vezes você tem tanto desejo de ser um diácono da igreja.
Então pega lá a Bíblia, vai ler. Como é que um diácono? Eu confesso que os maiores problemas que as igrejas, não vou nem dizer tanto aqui, mas as igrejas que eu tenho percorrido, que às vezes eu sou chamado para ministrar a palavra. Eu já fui chamado para ministrar numa igreja para a liderança da igreja. Por quê? O pastor estava tendo muito problema. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, lá em Atos, olha, quando o povo estava ali, precisava servir as mesas, os apóstolos tinham que se dedicar à palavra, à oração, que eu acredito que é a função hoje do pastor. O pastor ele tem que se dedicar à palavra, à oração, para que ele possa trazer para a igreja, para o povo, a palavra revelada pelo Espírito. E aí ele fala alguns requisitos ali. Ele diz assim, olha, levantem homens de boa reputação, que dê bom testemunho. Acabou. É isso? Sabe por que é cheio do Espírito Santo? Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é ranzinza? Não. Ela é briguenta? Não. Então o Senhor ele estava dizendo, olha, evitem levantar pessoas carnais. Aí você vai falar, mas é difícil. Não, irmão, tem. Só que são pessoas simples, que a gente acha que elas não têm capacidade. Mas elas têm boa reputação, são pessoas que têm bom testemunho, que são cheias do Espírito Santo, mas são pessoas simples. Cheias de fé também. E sabe que a Bíblia diz assim, que quem não anda em fé desagrada a Deus, quem não tem fé desagrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, então tá bom. Mas vocês estão entendendo, igreja? Então não fica triste, às vezes falando, ai, se enquadra dentro disso. Eu tenho certeza que Deus vai te levantar nesse lugar. Deus vai te levantar para um propósito. Você é influenciador, amém, irmãos? Vocês que são diáconos, vocês são bênção de Deus. Lembre-se a cada momento que nós somos influenciadores, pessoas que estão vindo para cá, nós vamos influenciar essas pessoas. Irmãos, quando uma pessoa se queixar para você, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor aqui, estou com essa enfermidade, não espera o pastor não, para ali naquele momento, irmão, posso orar por você? Posso. Você que é ministro nesse lugar, você que é autoridade nesse lugar, seja diácono, pastor, vamos orar, vamos, ter ousadia, ter intrepidez mesmo do Senhor. Irmãos, Deus só vai começar a fazer a hora que quando nos despertarmos para o que Deus tem para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então tá bom, vamos lá. Para encerrar, eu queria que você abrisse sua Bíblia. Isaías 61. Aqueles que já fizeram habitudes, eu não dei a aula na íntegra, tá? É porque precisa fazer algumas dinâmicas e aqui não dá. Então, eu trouxe aquilo que o Espírito Santo colocou no meu espírito para trazer para vocês essa manhã, amém? Isaías 61, 1. Vamos ver se nós somos influenciadores de uma geração? O que a Bíblia diz em Isaías 61, 1? O Espírito do Senhor Jeová está sobre quem? Diga, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, para o que, igreja? Diga, para pregar as boas novas, é a virtude do Espírito, amém? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas a quem? Enviou-me a restaurar quem? Os contritos de coração, proclamar liberdade a quem? Aos cativos, e libertar quem? Quem está preso nas prisões. Então nós somos ou não somos influenciadores de gerações? O Senhor nos levantou para um propósito. E o porquê nós não nos colocamos na posição? Está dentro de mim, habita em mim. Aqui, quando ele fala sobre mim, aqui você pode ter uma, não sei se se está certo, conotação. Quando ele fala sobre, irmão, sobre, pode ser acima. Eu aqui, quando eu falo sobre, eu entendo que é dentro, sobre, em mim. Amém? Então ele está dentro de mim. Amém? Você crê nisso? Então vamos ler assim: o Espírito do Senhor está dentro de mim, porque o Senhor
me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Amém, irmãos? Se no Antigo Testamento Deus estava acima, sobre, o povo já era abençoado e vitorioso, imagine hoje dentro. Imagine hoje carregando o próprio Senhor dentro de mim, dentro de você. Amém? Só que você tem que crer nessas verdades. Você tem que acreditar nessas verdades. Amém? Para que você tenha uma vida próspera, abundante e espiritual. Talvez algumas coisas na sua vida não prosperam por falta de posicionamento. E é como o pastor Nilo falou, examine-se, pois, a si mesmo. Analisa, de repente você fala, nossa, a maioria do que foi falado hoje aqui, glória a Deus, eu estou dentro. Amém, irmãos? Não me procura no final, pastor, o senhor falou isso aqui, foi para a minha vida, o que é? Não, você viu alguma coisa? Não vi nada, irmão. Porque o dia que eu ver, se Deus me der uma revelação da tua vida, eu vou te prego. Mas o que eu quero dizer para você é que nós temos que ser a luz do mundo, o sal da terra. Amém? Irmãos, e só Deus conhece você lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua casa. Só que muitas vezes nós perdemos tempo em não andar e não termos e sermos transformados pelo caráter de Cristo. Porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e perfeita, amém? A graça e a paz, que você pega essa palavra no teu espírito, pratica ela e anda segundo a vontade e a palavra de Deus, como astro, como um influenciador, como um termostato sobre essa geração corrompida e perversa, porque Deus te chamou para esse propósito, amém? Graça e paz, Deus te abençoe em nome de Jesus.